Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu agradeço muito, a toda a equipe aqui do Allan Kardec, também na pessoa do Valentim, os amigos aqui. Já vim aqui várias vezes e a gente sente que aqui é uma casa de um ponto de luz, que é aqui em Matão. E eu sempre gosto de elogiar a questão dos trabalhos serem realizados aos domingos aqui. Que é e penso que é uma certa falha em Araraquara. Que em Araraquara não tem, que eu saiba, nenhuma casa que realiza um trabalho aos domingos lá, à noite. Então seria importante, e a gente valoriza muito aqui em Matão esse tipo de atividade. Tem aqui, tem outra casa aqui, o Cern, é isso, também de domingo. Então tá ótimo, a gente agradece muito pela oportunidade. Meus amigos, eu separei aqui um tema que ninguém gosta, que é o sofrimento e as etapas curativas. Mas assim, ao longo da palestra vocês vão ver a importância que tem, e principalmente falando de etapas curativas. Então, na verdade, eu extraí alguma coisa do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aliás, é um livro que eu recomendo para todo mundo, porque pouco se lê sobre Leon Denis, que você vai compreender melhor as coisas da sua vida, etc, etc. Então, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, publicado em 1908. Tá certo? Eu, quando eu faço uma palestra, monto uma palestra, eu tento sentar no lugar do outro e falar aquilo que eu gostaria de ouvir. E me importa muito assim a questão do dia a dia, a questão da sociedade, o que a humanidade tem vivenciado durante o dia, na sua caminhada, tá certo? Então eu sempre procuro esses temas dessa forma. E Leon Denis começa dizendo assim, gente: conhecendo a dor, a gente conhece melhor a nossa vida, Porque é óbvio que ninguém gosta de falar de dor, de sofrimento, mas todos nós estamos submetidos de uma forma ou outra a isso. Faz até parte do nosso dia a dia. Mas a gente pode começar a dizer assim, meus amigos: o simples fato da gente estar de frente para aquilo que a gente chama de dor, de sofrimento, de perigo, de situações complicadas, essas atitudes nossas se afrontam, e diminui o efeito e a importância desse problema. Quando você enfrenta, esse que é o grande segredo, Esse é o objetivo do tema, porque são acontecimentos diários, inevitáveis. Mas nós vamos falar também das etapas curativas, como eu disse, para que a gente fique mais esperançoso, a gente fique um pouquinho mais aliviado, e a gente tenha um ânimo forte na nossa caminhada. Então, Leon Denis, ele começa dizendo o seguinte, gente: tudo que nessa vida, animal, natureza, homem, sofre. Todo mundo, tá certo? Que é uma lei de Deus e que faz parte do nosso destino, digamos assim. Agora, é muito difícil os homens entenderem que toda dor, todo enfrentamento tem uma função pedagógica, tá certo? Tem uma função ali de aprimoramento, de desenvolvimento. Tudo isso que acontece na nossa caminhada. Porque assim, se a gente lê as coisas da doutrina espírita, os evangelhos, os preceitos da doutrina, a gente vai ver que onde está o mal, ali está o bem. Difícil entender isso. Que não há bem sem dor. Não há ascensão, meus amigos, subida sem suores e esforços. Ponto. Tá certo? Então a gente tem que buscar e compreender isso. Você não cresce, não desenvolve sem suores e sem esforço. E aí alguns dizem assim: mas isso é uma punição do passado, é uma expiação, é uma reparação, é um resgate. Não, não é assim que as coisas... É uma lei de equilíbrio e de educação. Porque só através desses enfrentamentos é que você cresce. Então é uma lei assim de educação, de equilíbrio. Não é só de resgate, estou pagando o que eu fiz.
As coisas de Deus não é dessa forma não, tá certo? Agora, porque é possível a gente vencer todas essas adversidades, é possível a gente conseguir vencê-las, tá certo? E ele continua dizendo o seguinte, olha que bonito que ele diz aqui para a gente. São necessários infortúnios e as angústias para dar à alma o seu aveludado, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. São necessários esses infortúnios, né, para despertar esses seus sentidos adormecidos, que é geralmente o que acontece conosco, que é o chamado soninho da alma, que é aquela metáfora que Paulo de Tarso fala. Que metáfora é essa que Paulo não fala assim, de uma forma muito contundente? Desperta tu que dormes. Isso é uma metáfora, não é verdade? Desperta tu, levanta dentre os mortos que o Cristo resplandecerá em ti. Olha que coisa mais bonita isso. Agora, ele está falando do soninho da alma. Vou fazer um parênteses aqui, meus amigos, dizer assim, no soninho da matéria, esse que a gente dorme, deve chegar em casa com esse friozinho, todo mundo toma sua sopinha e vai dormir. A gente fazer uma continha de 70 a 80 anos da nossa vida, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Sabe o que significa isso, gente? Isso é ciência, isso é comprovado. 26 anos da nossa vida passando dormindo. Paramos para pensar nisso? Quanto tempo desperdiçado? Então, uma média de 70 a 80, eu já fico com 50, 50 e pouco. Agora, desses 50 ainda eu vacilo, tropeço, quer dizer, vai me sobrar o quê? Se a gente não despertar, mas esse é o soninho da matéria, mas o que importa para nós aqui é o soninho da alma que ele está falando, tá certo? Que é a necessidade, gente, da gente acordar para a realidade divina, para as coisas do Espírito. Isso nós temos que estar despertando, tá certo? Para a gente não ficar, deixar o tempo passar. Então, o que significa? Diante desse enfrentamento, diante dessas buscas, dessa realidade de você acordar, a gente tem que parar de bater os pés, parar de fazer birra, se rebelar e se achar o último dos homens. Se Deus é a inteligência suprema, não é isso causa primária, não é assim que diz o Evangelho? Significa que Deus não erra. Ou erra? Deus erra. Alguém pode responder? Não, Deus não erra. O que significa isso, gente? Que a minha vida é justa. Tudo aquilo que está acontecendo comigo é justo. Somos a ressonância de alguma coisa que eu provoquei, alguma desordem que eu provoquei no pretérito, lá atrás ou até agora. Eu sou o resultado disso, todos nós. O que significa que está tudo certo, está tudo na ordem do dia. Ele é muito justo. Então é a melhor vida que a gente já teve. Quando a gente fala melhor vida, a vida de hoje, porque hoje, meus amigos, eu sinto ela, eu tenho condição, ela é contundente, eu vivencio. Porque essa questão de, e o passado, alguns conhecem o passado, outros conhecem o futuro, mas isso são algumas exceções de algumas pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, que conseguem voltar para o passado e conseguem ver o futuro. Não é o caso da maioria de nós. Né? Então, o que significa? Que a gente tem que aproveitar a oportunidade hoje, agora, enquanto a gente está aqui. Isso é você acordar para as coisas da espiritualidade. Né? Despertar agora, essa oportunidade de hoje. Eu trabalhei 20 anos com a dependência química ali em Araraquara, Recanto do Senhor. Durante 20 anos nós trabalhamos lá. E aí na graduação das pessoas que ali estavam fazendo seu tratamento, gente, quando eles graduavam, terminavam o trabalho, enfim, deles, 6 meses, 8 meses na comunidade, era feita uma palestra, as principais palavras eram assim: meu amigo, não perca uma oportunidade, porque ela pode demorar para vir novamente. Não perca essa oportunidade. Para a moçada que estava
fazendo um tratamento da dependência química. E isso vale para nós também, porque assim, mas Deus é misericordioso, Ele está sempre... Não, não é assim. É a mesma mensagem assim, olha, faz assim, tenta se redimir, reparar, trabalhar, porque a oportunidade vem, mas ela pode demorar um pouco, porque a fila anda. Dá para entender isso, né, gente? Então, assim, não posso ficar abusando da bondade de Deus, digamos assim. Faço uma série de coisas, me comprometo, Ele vai me dar a oportunidade amanhã, depois da manhã também, não é assim. As coisas não são assim. Inclusive na dependência química, como exemplo, é a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa recai, ele saiu da comunidade, ali durante 1 ano, 2 anos ele não volta. Ah, a família quer pôr de novo, não, aqui não volta. Enquanto não terminar esse tempo, porque senão ele pode comprometer o esquema dos outros. Não é má fé, é uma questão de bom senso, né? Continuando, e Raul Teixeira, né, o grande Raul Teixeira, palestrante espírita, ele fala a mesma coisa, ele fala, gente, é importante não perder a oportunidade da reencarnação. Raul Teixeira diz isso aí, de ajustar conta com o seu coração, não é? E para a gente ajustar conta com o nosso coração, meus amigos, a gente tem que tomar um cuidado muito sério com as horas vazias na nossa caminhada, que é o que leva a gente a estados negativos de mente, deixa a gente melancólico, apático, queixoso, se lamentando, né? Começa a ter recordações tristes. Falando em recordação, é interessante isso daqui. Tem muita gente que fica recordando, a pessoa é nostálgica. Eu tenho muitos amigos, eu tenho certeza que vocês também. Os amigos ficam nessa nostalgia, até chora de querer que o tempo voltasse. Ah, eu queria que fosse assim há 20 anos atrás, 30, 40, 50. Gente, estamos no caminho errado. A gente tem que ter boas recordações, isso é uma coisa, boas lembranças. Agora, essa nostalgia de querer voltar ao tempo, não, isso não, tá certo? A gente tem que entender e não ficar triste porque as coisas, por aquilo que passou. A gente tem que ficar alegre porque aconteceu. Ponto final, e seguir o seu caminho. Já pensou ficar chorando o que eu fiz há 30 anos atrás? Porque 30 anos atrás, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte, o mundo de hoje é bem melhor do que o mundo de ontem. O mundo de hoje está bem melhor em vários aspectos, entendeu? Diante de 30, 40, 50 anos atrás. Então não queiramos voltar para um tempo que, sabe, se você vivenciou, vamos seguir em frente. A gente não tem que ficar triste por isso. Porque a alma da gente, estou dizendo aqui, ela não sossega enquanto a gente não fazer as pazes com aquilo que está no nosso entorno, com a família, inimigos, patrão, essas situações complicadas que a gente às vezes vivencia, tá certo? E dando um exemplo de família, gente, é o seguinte, a gente sabe que dentro da família nossa, porque é ali que parece que começa tudo, a gente tem pessoas que são engraçadas, pessoas pão dura, ciumento, bravinho, intempestivo, aquele que é adoecido, não é assim? É um álbum de família, todo mundo tem isso. Mas como diz o ditado popular, figurinha repetida não preenche álbum. O que significa? A gente gostaria que as nossas relações fossem perfeitas, mas sem turbulência. Não é isso que acontece. Tá certo? Não é a vida que a gente gostaria, mas é aquela que a gente precisa ter. Por isso que está tudo no seu devido lugar. Por isso que a gente não tem que ficar se rebelando contra Deus. Nossa, Deus esqueceu de mim. Não é como é que... Não, muito pelo contrário. São coisas que você está precisando. A gente vai ver aqui ao longo da palestra. Ou seja, está tudo no seu devido lugar. Então, resignação, compreensão do que está acontecendo com a gente, considerando esse processo de causa e efeito que a gente lê muito na doutrina, não é isso? Hoje, nós causamos alguns equívocos, algumas escolhas equivocadas que me provocam uma desordem interna, que eu não sei como. O que a gente pode chamar de prova e expiação, que a gente lê muito na doutrina. Só fazendo um parênteses, só para a gente entender o que é a prova, gente. A prova é o seguinte,
é aquela que ela tem tempo para começar e terminar, é no presente, a prova se dá no presente. É algo que acontece conosco, mas ela vai se dissipando ainda no presente. Ela tem um tempo. A expiação é algo realizado no pretérito, no passado. É algo mais contundente, é algo de resgate, é algo de uma reparação, às vezes uma tragédia, uma perda, algumas coisas mais que ainda tem solução para isso. Mas é mais ou menos isso que acontece na expiação. Jesus dá alguns exemplos de felicidade para nós. Jesus fala assim, olha, a felicidade não é desse mundo. Jesus não fala assim. Mas, embora não seja desse mundo, ela pode ser vivida relativamente nesse mundo. Sim. Tá certo? Ela não é daqui, mas ela pode ser vivenciada de uma forma relativa, boa. Né? E ele dá 2 momentos de 2000 anos atrás, negócio de paz, para você ter uma vida melhor. Então, por exemplo, o primeiro exemplo dele é sobre o doutor da lei. Ele fala assim, o doutor da lei chega para ele e pergunta assim, como é que eu posso ter paz? Né? Como é que eu posso ter essa vida eterna que você tanto fala, essa felicidade? Jesus fala assim, responde, o que está escrito na lei? Ele fala para o doutor da lei, o que está escrito? O doutor da lei responde, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus volta e diz, disse o bem, fazei isso e alcançarás a vida eterna. Olha que coisa. O segundo exemplo do Cristo é do homem rico. Isso tudo vale para nós, não é 2000 anos atrás, mas vale para hoje. O homem rico chega assim e fala, eu não tenho paz. Como é que eu vou conseguir esse equilíbrio, essa vida eterna, né? Tanto você prega, você está pregando. Jesus, sabiamente, diz assim, olha, faz o seguinte, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Diz que até hoje o homem rico não apareceu, porque a hora que Jesus falou isso, para ele vender tudo, ele não quis nem saber. E isso acontece muito nos dias de hoje, né? E não é isso que Jesus está pedindo para nós. Não é isso. Isso aqui é uma forma, uma metáfora, em forma de dizer as coisas, enfim, para aquelas circunstâncias. Mas não é isso que ele espera de nós. Ele espera que o compromisso nosso, gente, é com a alegria, com a felicidade, não é com a tristeza. Deus não gosta de ninguém triste, muito menos Jesus Cristo. Esse é o mistério da nossa vida. Eles vão se utilizando dos recursos espirituais para conduzir a nossa vida. É algo muito maior que acontece conosco. Coisas que transcendem a nossa compreensão. E como é que a gente controla algo que é maior que nós? Não tem como. Então o que a gente faz, gente? O que a gente faz? Nesse momento de tristeza, de embate, de angústia, se acomoda? Cruza os braços? É isso? Não. Agir, coragem. Nas etapas curativas, a gente pode começar a falar o seguinte, 2 potências na nossa caminhada, oração e ação. O que significa? Só orar não basta. Não basta você ficar só na sua casa orando. Orar e agir. Oração e ação. São 2 regras fundamentais na nossa caminhada. Através dessas forças, a gente vai tendo intuição da espiritualidade, que vai inspirando a gente para poder suportar os embates da vida. Porque paz, gente, não é inércia. Paz, não há paz sem luta, não é? Não é, às vezes a gente tem uma contrariedade e você quer fugir dela. Não deve fugir dela. Você quer se isolar das pessoas, não é assim? Você tem um problema, você quer fugir para o outro lado, não quer saber, você quer se isolar, você quer evitar um embate. Não deve ser assim, porque às vezes, como a gente falou no início, você afrontando, ele diminui esse embate, ele acaba sendo diminuído. Tá certo? E aí a gente toma umas atitudes que não são as mais adequadas para nós. E quando a gente ouve Jesus Cristo falando assim, ó, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí, às vezes as pessoas se confundem no que ele está querendo dizer. Jesus não está dizendo assim que veio pregar violência, muito pelo contrário, né? O Cristo seria uma incoerência, né? Essa luta contra o próximo, não é isso. Essa paz, essa espada que Jesus Cristo fala, é cortar nossas ligações com o mal,
cortar com o medo, com o egoísmo, com a maledicência, com a mágoa. Essa é a espada que ele fala, para se libertar. Acorda, desperta, estou com a espada aqui para acabar com isso tudo. Né? Com essas situações que envolvem a todos nós. Então a paz é uma virtude que a gente vai construindo dentro de nós. Porque assim, gente, são essas virtudes que nós vamos falar que vão fortalecer o nosso espírito, para quando chegar a prova, eu vou estar forte, eu vou ter maturidade, eu vou ter maior largueza para poder enfrentar. Aí, seguindo aqui, como é que a gente adquire essas virtudes que vão nos ajudar nesse processo? Que virtudes são essas? Gente, vai doer um pouquinho, mas você tem que ter um pouco de renúncia, tem que ter um pouquinho de sacrifício na caminhada. Como é que se dá esse processo? Primeiramente, tem uma frase belíssima que diz assim, gente: se você quer saborear o mel das abelhas, você vai ter que levar muitas picadas. Se você quer saborear o mel das abelhas, você vai levar algumas picadas também. Tá certo? E como é que é o processo de adquirir virtude, gente? É experimentando o ambiente contrário, o ambiente adverso na nossa caminhada. Eu tenho que experimentar o outro lado, provar do outro lado, o gosto do outro lado, as condições contrárias. Nós vamos dar um exemplo aqui para a gente ficar mais claro. Por exemplo, se eu quero adquirir a generosidade, gente, ser uma pessoa generosa, eu tenho que vivenciar o contrário. Eu vou ter que conviver com gente que é egoísta, com gente que é gananciosa, com gente que é ambiciosa. Se eu quero melhorar a minha virtude da paciência, ser uma pessoa pacienciosa, eu vou ter que experimentar conviver com pessoas coléricas, intempestivas, irritadas, pessoa que grita, pessoa que fala alto, pessoa que fala bobagem. Não tem isso na nossa família? Não precisa responder. Se eu vou trabalhar minha humildade, eu tenho que conviver com pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas petulantes, narcisistas, etc, etc, etc. Para mim trabalhar a minha virtude da tolerância, ser uma pessoa tolerante, enfim, eu vou ter que vivenciar o ambiente contrário. Com intolerantes, com pessoas agressivas, com pessoas intransigentes. Não é mais ou menos isso que acontece na nossa vida? Ou a senhora quer só na minha? Então, em toda a família tem isso, todo lugar tem isso. Não é família, ambiente diário. No seu trabalho, na escola, enfim, com o patrão, com amigos, uma série de coisas que você vivencia isso. Então, você conseguindo ter um pouco dessas virtudes, você tem mais robustez, digamos assim, para fazer frente a uma situação que está te complicando. Olha que interessante isso. Porque eu tenho virtude para isso. Não sou uma pessoa que vou sair daqui e já vou sair xingando todo mundo pelo trânsito. Não, porque eu sou tolerante. Tudo dentro do bom senso das coisas que a gente está fazendo. É assim que a gente teria que se cuidar para poder fazer frente. Por isso que esses desafios, eles vão aparecer e são importantes para a gente poder priorizar e adquirir com isso, gente. Eu adquiro uma sintonia espiritual maior. Os irmãos nos aproximam quando você tem virtude. A espiritualidade que tanto se fala no centro espírita, ele se aproxima os irmãos, o seu anjo de guarda, o seu protetor, dê o nome que você quiser. Se você tiver vibração e frequências boas, com virtudes boas, porque uma pessoa que é maldosa, cheia de vício, uma pessoa que nem, quando você vai falar com ela, você faz oração em casa, nem faz oração, como é que ela quer sarar? Como é que ela quer se curar? A espiritualidade não chega, não tem mágica nas coisas de Deus, faz assim, acontece, não, você tem que ter todo um trabalho de conquista, de luta, você cria uma psicosfera mental e espiritual elevada para poder se libertar desses excessos que a gente escolhe equivocadamente no nosso dia a dia. Aí o outro fala assim, mas que excessos são esses? Vamos lá. Gente, esses excessos que atrapalham o nosso processo evolutivo. Quais são eles? Vou dar alguns
ilusão, consumismo, materialismo, promiscuidade, vícios, distrações, andamos muito distraídos, poder, orgulho, etc. O ser humano hoje, gente, ele é muito seduzido pela matéria, pelo brilho. Eu trabalho com publicidade, com marketing, eu sei que a publicidade convence as pessoas. Aliás, o papel da publicidade é esse, é convencer as pessoas. Só que, se você quiser se submeter a ela ou não. Tá certo? Então, todos esses excessos estão no nosso dia a dia. A gente sai aí fora, e por isso que eu digo sempre assim, meus amigos, eu frequento lá o Luz e Caridade em Araraquara, para mim, assim, um momento de paz muito grande é dentro do centro. Eu vou com o maior prazer, quase todo dia, pela função que eu tenho lá. Porque é um lugar bom, é um lugar agradável, sabe? Você dá prioridades na sua caminhada. É um momento de paz, é um momento de equilíbrio. É um momento bom que você vê que a espiritualidade está junto. Agora, a hora que sai da porta para fora, eu não sei como é que a gente vai reagir. Renato Russo, do Legião Urbana, acho que todo mundo conhece, ele diz assim, em relação aos excessos. Ele fala assim, parece alegria, mas é só tristeza. Quando eu falo da dependência química como exemplo, é a busca, o pessoal é o seguinte, cada caso é um caso, mas a maioria assim, é buscar novas sensações. Eu quero outras sensações, eu quero como fuga, eu quero estar melhor, eu quero estar bem. Você busca, e quantas sensações a gente tem no nosso dia a dia boas, a gente tem que valorizar o que a gente tem, sabe, coisas que deixam a gente alegre, os filhos, netos, sabe, o seu alimento, o seu trabalho, todo dia, está aqui para mim, é um momento de alegria, é um momento de paz. Essa que é a realidade. Então você tem que priorizar, você tem que sair um pouco daquela condição de Maria vai com as outras, todo mundo faz, eu vou fazer também. Tá certo? Sabe, porque você quer sair do mal, mas ele te atrai. A gente fica repetindo pensamentos toda hora e fazendo concessão. O que acontece? Isso vai te adoecendo. Não é? Jesus Cristo tinha uma profunda amizade com Lázaro e as suas irmãs. Quem que eram as irmãs de Lázaro? Marta e Maria. Tem determinado momento que Jesus sempre passava pelaquela região e ficava na casa de Lázaro. E um dia desses, ele está ali conversando, ensinando os belos ensinamentos dele, e Marta está ali limpando, né? Acho que todo mundo lembra dessas passagens, está limpando e pó para cá, pó para lá, e limpando e não sei o quê. E aí Jesus diz assim, Maria escolheu a melhor parte, porque ela estava nos pés dele, ouvindo. Imagina, né? A gente fica vendo essa cena, imagina Jesus Cristo sentado e ouvindo ele falar, e ele diz assim, Maria escolheu a melhor parte. Gente, e a pergunta de 2000 anos, vamos trazer para hoje. Qual que é a sua melhor parte? Qual parte você escolhe? Qual parte que vai te dar uma escolha boa? A gente tem que se perguntar isso. Para isso eu preciso priorizar, porque senão eu vou lesando o meu espírito. Entendeu? É uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente priorizar coisa na nossa caminhada. Às vezes a gente vem na casa espírita, aqui, em tantas outras, você passa pelo atendimento fraterno, né? Você passa pelo atendimento fraterno. Aí eles vão te dar, os irmãos vão te dar orientação, né, dedicado, pessoas dedicadas que trabalham na casa, com acolhimento, com encaminhamento, tudo que você tem que fazer de uma forma boa para você melhorar. Mas você não abre mão da sua agenda social. É o que acontece. O que é isso? Eu priorizo o quê? Minhas festas, as famílias, meu grupinho, meu clubinho, meus negócios, o futebol, a cerveja no final de tarde. Gente, você tem que ver o que você está priorizando. Qual que é a sua parte que você escolhe?
Ninguém está falando que isso é ruim, o futebol é ruim, não é isso. É priorizar e dimensionar as coisas com bom senso na nossa caminhada. A gente tem que priorizar. Não dá mais para você ficar todo dia indo tomar cerveja à tarde para desestressar. Não é? Muito de nós é assim, não é? Não. É ou não é? É. A maioria é, eu vou desestressar. Você vai desestressar? Fala o seguinte, leva sua mulher junto para desestressar também. Mas não é assim que acontece. Tem um poema belíssimo de Mário de Andrade que diz assim, minha alma está em brisa. O que ele está querendo dizer? Que a minha alma tem pressa. O grande escritor Mário de Andrade. Sabe? Eu não tenho mais tempo para reuniões inócuas, não tenho tempo para pessoas desagradáveis, pessimistas, pessoas que não crescem. E não é verdade? Eu também estou mais ou menos, acho que é a idade, estou ficando meio, sabe, assim, sabe, tem uns amigos, começa aquelas conversas, umas piadinhas fora de hora, que você fala, puxa vida, isso aqui não dá mais, sabe? É verdade. Você tem que priorizar qual lugar que você vai, porque dependendo do lugar que você vai, você tem que estar absorvendo energias. Em algum lugar muito ruim vai absorver energias boas ou ruins. Entendeu? Você tem que saber onde você pisa, o que você faz. Então, isso aqui me basta, isso aqui me interessa, isso aqui não interessa. A gente tem que ser assim. Aquele Pepe Mujica, né, todo mundo conhece o presidente do Uruguai, que faleceu agora há pouco tempo, disse que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, enfim, extremamente inteligente, espiritualmente falando, esse Pepe Mujica. Sabe o que ele falava? Ele falava assim, gente, eu não sou pobre, minha bagagem é leve. Olha que coisa profunda. O que é isso, gente? A mesma coisa que o Dalai Lama fala e o Chico Xavier falam. O que eles falam? Tudo aquilo que vai além do que eu preciso me traz angústia e depressão. Isso quem fala é o Dalai Lama, grande líder oriental, como o próprio Chico Xavier. Quer dizer, não é questão de ser onde são palavras espirituais, de ordem espiritual elevada. E não é verdade? Não, eu não quero 2 carros, eu quero ter 4, eu quero ter 3. Você vai ter problema, porque você vai ter que ficar devendo para o banco. Aí você não vai dormir mais de noite. Por quê? Porque, ou seja, gente, o que eles estão querendo dizer aqui? Simplicidade no viver. Mas dá para a gente viver bem com pouca coisa. A gente pode viver muito bem, mas o nosso consumismo, né, a nossa busca, existem 2 condições em nossa caminhada, gente, que é o andarilho e o peregrino. O andarilho, sabe o que é a diferença de um e de outro? É a gente vê onde a gente se encaixa. O andarilho e o peregrino. O andarilho é aquele que caminha sem rumo, pé sangrando, ele distraído, ele não sabe para onde vai. Esse é o andarilho, aquele que anda, que não tem rumo, não tem. Agora, o peregrino é aquele que tem foco. É aquele que busca o melhor caminho. É aquele que não se demora no sofrimento. Ele sabe onde ele quer chegar. Esse é o peregrino. Que Jesus Cristo fala tanto. Jesus fala muito do peregrino e tal. Porque como peregrino, ele tem consciência de que nós somos usufrutuários temporários de um carro do ano. Eu sou usufrutuário temporário de uma casa com piscina. Eu sou usufrutuário temporário de uma conta bancária boa. Temporário. Porque daqui a pouco fui. Não é não? É. Mas aí a gente fica se degladiando, né? E se eu continuo nessa toada que a gente tem, eu crio o chamado hálito mental ruim. Esse hálito que me dá desequilíbrio. Aí entramos o que, gente? Que isso aqui também dá uma palestra. Entramos num processo obsessivo. O processo obsessivo funciona assim, gente, rapidamente, resumidamente. Tem 4 qualificações. A qualificação simples da fascinação, da subjugação e da possessão. Eu diria que uma das mais complicadas até é a simples. É onde começa. O que é isso? Sabe aquele negócio? Ele está fazendo, eu vou fazer também. Começo a fumar um cigarrinho, depois eu fumo outro, depois eu fumo outro.
E aí eu vou tendo atitudes extravagantes, eu vou ficando irritado, aí eu começo a ter um pouquinho mais de vício e etc. Vou passando para os planos de fascinação, onde eu não tenho muito controle do que eu faço. Eu começo a me irritar com a minha mãe, com o meu pai, eu começo a me afastar da família e chego até num nível de separação, embora cada caso seja um caso. Mas muitas das vezes é de influências. Olha que interessante isso. E a gente conhece um monte de gente assim. Sabe? É complicado. Então, assim, gente, prosseguir é o que a gente deve fazer. Eu vou pulando um pouco aqui por causa do nosso tempo. Então, o Livro dos Espíritos, a questão 784, diz assim: é preciso que o mal chegue ao excesso para iniciar o caminho do bem. Ou seja, quando a alma está sufocada, né? A gente está até sufocado de dor, é ali que de repente começa, com confiança em Deus, as coisas começam a acontecer para melhor. Porque quando você não entende o que está acontecendo com você, putz, eu sou tão bom, vou no centro todo dia, vou na igreja rezar todo dia, ou em qualquer outro centro religioso. Faz assim, quando você não entende, confia em Deus, ponto final. Ele sabe do que você está precisando. Tá certo? Na nossa caminhada. Então, gente, Jesus fala assim para nós, vamos fazer a nossa parte, né? Muita cura do Cristo era cura parcial e não total. O que é isso? Jesus, vou dar o exemplo do cego de Betsaida. Que era o cego de Betsaida? Aquele um que ele pega o cuspe, né? Passa na terra e põe nos olhos e a pessoa volta a enxergar, esse cego de Betsaida. E o que ele fala para ele naquele momento? Ele fala assim, olha, faz o seguinte, você vai para sua casa, mas não entre pela aldeia. Aí você fica pensando assim, nossa, mas o que ele está querendo dizer? Como é que eu vou chegar na minha casa se eu não entrar na vila que eu moro? Na verdade, também são metáforas, como ele está querendo dizer. Faz o seguinte, vai, não faz mais. Toma mais cuidado do que você está fazendo. Não volta a fazer isso. Muda o foco da sua caminhada, muda as suas atitudes. É isso que Jesus está falando para ele. Né? É assim na nossa caminhada. Para a gente fazer a parte que ele... Por isso que era parcial, porque muitos retornavam a fazer tudo o que faziam antigamente de errado. Poucos faziam e seguiam aquilo que ele pedia. E ele falava o seguinte, cuida da parte que te diz respeito. A parte que cabe você cuidar. E qual é a parte que cabe nós cuidar? Né? Entrar em oração, ter comunicação com a espiritualidade, trabalho no bem, mudar um pouco o nosso foco, mudar um pouco a dinâmica do nosso dia a dia, onde eu vou, o que eu frequento, o que eu leio, o que eu ouço, o que eu faço. A gente tem que pensar nessas coisas, entendeu? E nunca deixar de lado essa questão. Graças a Deus que nós estamos aqui num domingo reunidos. Poderíamos estar fazendo outras coisas, mas graças ao bom Deus tivemos a oportunidade de estar aqui. E eu digo para vocês, não foi o frio que trouxe, não. Não foi o vento e não foi o frio. Foi a nossa vontade de estar aqui e a espiritualidade nos ajudando. Sabe? É assim na nossa caminhada. A gente fazendo tudo isso, meus irmãos, como eu já citei, com essas devagarzinho, o bem vai chegando, a gente vai restaurando a nossa saúde e a nossa cura. Finalizando, a mensagem que Leon Denis deixa aqui para nós. Olha o que ele diz. Ó vós, todos que vos queixais amargamente das decepções e misérias, atribulações semeando toda a sua existência, invadido pelo cansaço e desânimo. Considerai as dores tantas vezes ignoradas dos pequenos, deserdados, sofrimento de milhares de seres que são homens como vós, cegos, privados, paralíticos, impotentes, doentes, aleijados. Pensai nessas vidas tristes e obscuras, miseráveis. Comparai vossos males, muitas vezes imaginários, e julgar-vos-eis menos infelizes, ganhando a paciência e a coragem, e sentirás um sentimento de uma piedade sem limites, de um amor imenso, descerá sobre o seu coração. É isso que ele fala, dando um toque para a gente, até puxando um pouco a orelha, né?
ou seja, enfrentamento, ter um pouco mais de ânimo, porque nós começamos iniciando falando da dor e do sofrimento, mas a gente sabe que o Cristo espera de nós que a gente viva com alegria, com esperança. Jesus Cristo, um homem que veio trazer a boa nova, não poderia ser um homem triste. Então, assim, meus amigos, viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Muita paz a todos.